fosse a terra, quanto mais formosa, quanto melhor a terra, o que Israel fazia? Mais colonos faziam. Quanto maiores as bênçãos divinas derramadas sobre Israel, mais pecados. É isso que o profeta está dizendo. O Senhor está abençoando. O Senhor é como aquele que cuida da vide. Ele faz de tudo para que a vide dê o seu fruto. Nós vemos no livro de Reis, no livro de Crônica, no livro de Juízes, no livro de Josué, em todas as sagradas escrituras, que Deus está sempre indo e cuidando do seu povo. E o povo não dá o fruto do seu povo. O povo pega tudo que Deus trabalhou e usa para si, para o seu próprio proveito, para a sua própria cobiça, para a sua própria satisfação. Vivem uma vida como se não fosse povo do pacto, como se não fossem filhos de Deus. Estéreis. E o profeta continua: o seu coração é falso. E falso aqui pode tanto pender para tanto falsidade, quanto coração dividido, que está ligado à falsidade. E quando a gente entende que o profeta está dizendo que Israel é um povo de coração dividido, aí a gente entende o que o profeta está dizendo desde o capítulo 1, que Israel não se contentava apenas a adorar o Senhor nosso Deus. Israel se dobrou a Baal, Israel se dobrou aos povos daquela terra de Canaã. Israel tinha um coração dividido. Para eles, ter um coração fiel apenas ao seu Deus era pesaroso. É essa figura que vai ser aplicada no versículo 11. Efraim debulhava com prazer. A gente pode assim extrair do versículo 11. Mas agora não. Porque o versículo 11 é uma visão nostálgica de Deus. Aqui é a constatação. Nós estamos aqui na acusação. Deus está acusando o seu povo. Vocês têm coração dividido. Vocês não me honram. O lábio de vocês pode proferir culto a mim, mas o coração de vocês ama muitas coisas além do meu nome. O seu coração é dividido e agora vem o juízo divino. A acusação já foi feita, o juízo divino. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. O Senhor quebrará os seus altares. O Senhor está durante, meus irmãos, séculos e séculos, levando profetas, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a eles mesmos derribarem aqueles altares. Nós temos o caso em Reis de Elias, provando que Baal não é Deus, provando que Baal é um ídolo. E quanto tempo essa fidelidade dura a Deus? Pouquíssimo. E Deus está alertando: deixem os ídolos, voltem-se para mim. E eles têm ouvidos surdos. Agora já não é mais tempo disso. Agora é tempo do julgamento. Agora é tempo de Deus dizer: vocês não quebraram os ídolos, eu quebrarei. Eu quebrarei cada ídolo que vocês levantarem. É dia de julgamento. E a resposta do povo é: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. É uma constatação fidedigna, pelo menos. Não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, o que faria por nós? Novamente, isso aqui é inconcebível. O povo dizer não temos rei no tempo de Jeroboão II. Se nós podemos dizer em determinados aspectos, agora de Jeroboão II passou em determinados aspectos, agora de rei de Judá. Lembremos, nós estamos trabalhando com Israel dividido, Judá e Israel. Judá e Israel. E Jeroboão II pegou 40 anos. Para quê? Apenas para
avultar o pecado do povo, para fazer o povo construir mais ídolos e crescer ira sobre ira para o dia do juízo. O que Jeroboão II fez com a sua estabilidade política? Fez Israel engordar para o abate. É isso que Jeroboão II fez. É isso que muitas das vezes o tempo de bonança faz com o povo de Deus hoje. Engordar para o abate. E quando o povo diz não temos rei, nós podemos aqui fixar essa fala em período histórico. Pode ser no período final do reino de Israel, em que foi uma sucessão de homicídios de monarcas. Monarcas reinavam semanas, ou menos, meses, e não conseguiam mais ter essa estabilidade política. Ou pode ser o último rei de Israel, que é Oséias. Os irmãos, rei de Israel, reino dividido, não está ligado à linhagem de Davi. Tá bom, meus irmãos? É sempre bom nós lembrarmos isso. É uma linhagem que se separou. O rei de Israel, os reis de Israel, não têm essa linhagem ininterrupta como tem os reis de Judá. Isso fica claríssimo no livro de Crônicas e no livro de Reis. A linhagem dos reis de Israel não é ininterrupta. É conspiração. O irmão Vinícius pegou aqui quando Jeú foi e matou os descendentes do rei que foi morto. E assim acontece no reino de Israel. Por exemplo, Jeroboão II não é filho de Jeroboão I. Tá bom, meus irmãos? Só para eles terem o seguinte: Oséias, que é o último rei de Israel, antes do exílio assírio, o que ele faz? Ele conspira contra a Síria. E ele começa a não dar tributo para a Síria. E a Síria vem e tira ele do carro. E depois o mata. E quando a Síria vem invadir Israel, já não há mais rei. A confiança que eles colocaram nesses reis terrenos, nesses reis que não eram da linhagem de Davi, fracassou. A confiança que eles colocaram, que é a tônica do texto, nos ídolos, fracassou. E o Senhor, de novo, ele acusou no versículo 1. Na parte B, ele mostrou o juízo. Versículo 3, ele mostra como o povo vai se comportar no juízo. E o versículo 4, novamente o Senhor volta para acusar o povo. Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso, brota o juízo como erva venenosa nos sucos do campo. Israel já não era mais uma nação que cumpria suas palavras. Israel já não era uma nação mais que honrava o seu Deus com seus lábios, de maneira a cumprir seus votos. Os irmãos, quando a palavra diz que o crente tem que dizer se ensina ou não, que vier mais do que isso procede do maligno, isso vem desde o Gênesis. O povo de Deus não pode ser com essa acusação que o Senhor está falando contra Israel. Falam palavras vãs. Falsamente, eles juram e fazem aliança. É interessante a cadeia. Eles falam palavras vãs, ou seja, nada que sai de seus lábios é útil. É futilidade. Quando Deus pega o que o povo está falando entre si e ele pesa na sua balança, o que Deus constata? Futilidade. Isso é fútil. São palavras vãs. Porque às vezes nós achamos que só o jurar falsamente ofende ao nosso Deus. É só o jurar falsamente que eu devo evitar. Mas as palavras vãs. E a boca que deve proferir palavras para edificar o próximo. Não é isso que está em Efésios?
povo profere palavras vãs. E essa aqui, Jesus, é uma acusação divina. Porque isso é de suma importância. Porque se Deus é o mesmo, o pecado que é praticado hoje, como Israel praticou, vai receber justo castigo divino. Se o povo, enquanto Cristo não voltar, continua a dizer palavras vãs, o juízo de Deus continuará como uma sombra sobre eles. Aqui é uma cadeia: palavras vãs, juramento falso e, por último, aliança. E por que é interessante essa ordem? Porque como confiamos na aliança de alguém que jura falsamente e fala palavras vãs? Como que confiamos? Como que uma mulher pode confiar no seu noivo que a traiu durante todo o noivado? Ele diz: não, mas quando casarmos, eu vou ser fiel a você. Ela estará entrando em um jogo muito perigoso. Por quê? Porque a palavra é vã. Ela vai fazer aliança com quem não cumpre os seus votos, com quem não cumpre a sua palavra, com quem não cumpre o compromisso. E assim era Israel. E essa aliança também tem uma conotação de Israel fazendo aliança com outros povos. O irônico do juramento divino é que Israel fez na sua história aliança com a Síria. E a Síria é o povo levantado por Deus para punir Israel. E por causa disso tudo, de palavras vãs, juramento falso e alianças frívolas, Deus diz que o juízo brota como erva venenosa nos sucos dos campos. O juízo já não é mais o juízo que vem para revigorar, o juízo que vem para que haja promoção da verdadeira justiça, mas é um juízo que afeta o campo, é um juízo que vem como veneno, é um juízo que mata, que corrompe, que erradica, que torna a terra estéril e infértil. É esse o juízo divino. Por quê? Porque o povo está sem o seu Deus. Nós não podemos acreditar que ao sairmos da aliança, nós não vamos ter consequências. À medida que o povo de Deus para de pensar no seu Deus, tudo isso vem. Primeiro, a constatação do homem natural e o juízo divino. O homem natural faz essas coisas. E do versículo 5 ao versículo 7, o Senhor diz: os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. Bet-Aven, meu irmão, como nós já vimos, é o nome para Betel. Betel é casa de Deus. Nosso profeta troca. Por quê? Porque já não é mais casa de Deus. Agora é lugar de culto pagão. Já não pode mais ser chamada de Betel. Agora é Bet-Aven. Bet-Aven é casa da iniquidade. Mas é o mesmo local geográfico. Ele está dizendo: os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro, do local chamado casa da iniquidade. O seu povo se lamentará por causa dele. Bezerro. E os sacerdotes e toras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, que nada pode fazer. Nada pode fazer. Assim como uma lasca de madeira só segue o fluxo da água, só boia, assim é o Deus, diante de tudo. O profeta já mostrou no livro de Oséias a degradação moral, espiritual e política. Aqui ele mostrou também a degradação moral, ele falou do povo. A degradação espiritual, os sacerdotes agora já não são mais os sacerdotes fiéis. São sacerdotes idólatras que servem a quem? Ao bezerro.
e a degradação política por rei. Essa é a totalidade do povo. Esse é o estado de Samaria. Samaria, Efraim e Israel são nomes intercambiáveis do mesmo povo. Bet-Aven é o mesmo início, é o mesmo povo. Eles sofrerão. Todos eles sofrerão. Porque não me deu glória. Porque se dobraram aos deuses. O Senhor diz que os sacerdotes e idólatras ficarão atemorizados e tremerão por causa da glória que já se foi. A glória de Israel já se foi, a glória do bezerro já se foi. Por que a glória já se foi? Porque eles atribuíram a glória que o Senhor deu a Israel ao seu próprio reinado, ao seu próprio braço, ao seu próprio bezerro de ouro. Mas já se foi e será levado à Síria. E o povo aqui deveria ser remetido a quando a arca de Deus, por exemplo, foi levada a Dagon. O que aconteceu com Dagon? Nós lembremos o que está lá em 1 Samuel. A estátua de Dagon se dobra perante a arca. A estátua de Dagon não pode ficar diante da arca de Deus sem o próprio Deus pagão deixar de adorar o Deus verdadeiro. E o povo de Deus, tendo esse relato, em 1 Samuel, tendo as intervenções divinas, tendo, por exemplo, Elias fazer descer fogo no céu, ainda assim o povo se dobra a bezerro de ouro. E esse bezerro, ele vai ser levado apenas como um mero presente para a Síria. Não pense que esse bezerro, ele pode fazer com que vocês sejam salvos. Não adianta vocês rogarem a esse bezerro, não adianta vocês tremerem, não adianta vocês temerem. O bezerro não pode ouvi-los, o bezerro não pode proferir palavras de consolo, porque o bezerro é um ídolo. Ele é vazio, ele nada pode fazer em favor de vocês. E Deus está mostrando o que o povo fez: trocar o Deus verdadeiro por obra de suas mãos, trocar o Deus verdadeiro por imaginações malignas e corruptas. E o que acontece quando isso é feito? Os nossos ídolos não podem nos salvar. Não podem. E Deus está mostrando isso, Ele mesmo levantando uma nação pagã, Ele mesmo levantando a Síria para mostrar que Ele é soberano. Israel, eu não sou apenas o Deus de vocês, eu sou o Deus da terra, eu sou o Deus do universo, e eu levanto quem eu quero para punir vocês, porque vocês quebraram a minha aliança. Não acha que iremos proferir palavras torpes diante de Deus, palavras vãs, levantar ídolos em nossos corações, e Deus vai ficar impassível. Ainda mais se fazemos isso com o pseudonome de cristãos. O juízo é muito maior para o povo de Deus do que para o pagão. Porque o povo de Deus está envergonhando o Deus único e verdadeiro. O povo de Deus está dizendo que é fiel a Deus, mas está se dobrando ao presente século. O juízo vai vir e vai ser muito, mas muito pior. Porque Deus vai reivindicar o seu nome e a sua glória que está sendo blasfemada por causa do seu povo. Os pagãos, vai ter um momento do juízo deles. Vai ter um momento em que Cristo voltará em triunfo e vai julgá-los. Mas o povo de Deus, Deus mesmo garantiu que Ele vai purificar a sua igreja. A igreja não vai ficar corrupta. A igreja não vai ficar continuando blasfemando contra Cristo e contra o seu reinado. O juízo vai vir. Porque quando nós pecamos, sendo cristãos, sendo o povo da aliança, nós não estamos desonrando o nosso nome, nós não estamos desonrando os nossos pais, nós não estamos desonrando o nosso cônjuge, a nossa igreja local, nós estamos desonrando o nosso Deus. É Deus que está sendo desonrado, e coisa dura e terrível é cair na mão do Deus vivo.
continuem falando palavras ruins, continuem jurando falsamente, continuem fazendo aliança com o presente século. Apenas o juízo brotar como Eva não será o juízo de vocês, ou o julgamento de vocês. Eu vou vir julgar. O Senhor diz. Eu vou vir julgamento. E o julgamento é tão terrível que o versículo 8 diz: os altos de Abel, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, ou seja, ficarão abandonados. Ficarão abandonados. Já não haverá sacerdote para limpar aquele local, já não haverá pessoas para pisar naquela terra, ficará abandonado. E aos montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros cair sobre nós. Quando o juízo de Deus vem, os homens ficarão tão aterrorizados que eles vão clamar para serem esmagados. Não é apenas mortos, mas para serem esmagados. E a gente vê que isso continua sendo uma verdade. Isso aqui não está limitado ao livro de Oséias. Isso aqui não está limitado a esse povo, a essa geração. Foi ao exílio, voltou do exílio, pronto, acabou. Essa passagem não serve mais para mim. Eu entendi, é uma informação histórica, é legal, eu entendi o que Deus já fez. Por quê? Porque Cristo usa isso aqui. Além da própria palavra de Deus, ela ser viva e se renovar, e ser aplicável, e ser atemporal, o próprio Cristo usa isso aqui quando ele está indo para ser crucificado. E as mulheres estão chorando. E as mulheres estão tristes. E Jesus diz o quê? Jesus diz: por que elas estão chorando? Por quê? Porque juízo virá sobre aquele povo que estava crucificando o Deus vivo e encarnado. E Jesus usa essa palavra aqui. E Jesus diz: chegará o dia em que o juízo vai vir, e esses homens vão dizer: cobri-nos. Eles vão dizer isso aos montes. E eles vão dizer aos outeiros: cair sobre nós. Por quê? Porque eles mataram o Filho de Deus. E isso acontece quando vem o julgamento de Deus sobre Jerusalém, sobre Israel, e o povo é disperso, e Israel é rejeitado. E Paulo alerta a sua igreja: se o povo de Deus, a descendência de Abraão, a descendência natural, foi rejeitada, foi tirada, quem somos nós, gentios? Quem são vocês, gentios? Porque Paulo é judeu. Quem são vocês, gentios, para acreditarem que continuarão eternamente na videira? Continuarão sem ser podados? Se os próprios filhos de Abraão foram tirados por causa de seus pecados, nós também, se não ficarmos em piedade, em justiça, em santidade, nós também seremos arrancados. Nós também seremos tirados. Nós também seremos esmagados. E o Senhor, ele finaliza essa primeira parte, essa primeira ilustração, dizendo: desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Gibeá é o caso de Juízes 19, em que o levita tem a sua concubina morta por causa de um estupro coletivo. E por causa desse estupro coletivo, que a sua concubina morre, ele leva a sua concubina para a sua casa, esquarteja ela e manda para os 4 cantos de Israel, mostrando que Israel tinha se tornado uma nação extremamente pagã. E não somente isso, tudo ali está envolto, não somente o estupro coletivo, sodomia e tudo mais, nessa passagem de Juízes 19 em diante. E assim termina Juízes 19. É interessante que Juízes, assim termina o livro de Juízes. Juízes, o que ele é? Ele é um livro que está clamando por um rei. E o povo fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, porque naqueles dias não havia rei em Israel. E o povo aqui constata que eles também não têm rei. Então, em Juízes o povo não tem rei. Em Israel o povo não tem rei. O livro está clamando por um rei. E quem é o rei, meus irmãos? Quem vai vir e vai livrar o povo desses pecados é Cristo Jesus.
É Cristo Jesus que é o verdadeiro rei, que nem Davi conseguiu ser, nem Salomão conseguiu ser, porque quando chegou no seu apogeu, se dobrou a idolatria. Mas Cristo vem e redime o seu povo. Mas o Senhor está dizendo, desde os dias de Gibeá, vocês, desde aqueles dias vocês continuam a pecar. Não pensem que eu estou julgando vocês por um pecado de hoje. Porque o povo poderia dizer, Deus, o Senhor é injusto. É o primeiro pecado que eu cometo. Não, meus irmãos, o juízo é divino. A gente pode enganar uns aos outros como justos e santos e bons, mas quem perscruta o coração é Deus. É Deus que está falando que eles pecaram desde Gibeá. Eles vêm pecando. Eles vêm pecando. Isso aqui é para nos atemorizar. Porque o povo não achava que estava pecando. O povo achava que estava sendo fiel. E o Senhor fala, vocês estão pecando. Pecado por ignorância não deixa de ser pecado e merece justo castigo. Devemos pedir ao Espírito Santo para que revele os nossos pecados. Pecados, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. O lugar que foi palco de maldade, agora será palco também de juízo. É isso. Palco da maldade é palco de juízo também. Vocês pecaram lá, o juízo também. O juízo já foi sobre Samaria, vai vir sobre Efraim, Gibeá, todo Israel. Todas as 10 tribos são culpadas. Pecais, Israel, nisto permanecer. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo. Castigarei o povo na medida do meu desejo. É como o Senhor estiver satisfeito. Enquanto ele não estiver satisfeito, o juízo continuará. É na medida do meu desejo, como o Senhor diz. E congregação contra eles os povos, quando eu o punir por causa de sua dupla transgressão. Esse dupla transgressão, meus irmãos, tem uma infinidade de comentários, uma infinidade de interpretações diferentes. Porque o texto não é claro. Que dupla transgressão é essa? Alguns vão dizer que é o bezerro de Betel e de Dan. Outros vão dizer que é o pecado do passado e o pecado do presente. E tem várias e várias interpretações. A grande questão é nós focarmos que não é apenas uma transgressão. É uma dupla transgressão. O Senhor quer mostrar que eu não estou punindo vocês. Deus já falou que é desde o pecado de Gibeá. E depois ele volta e fala, não é apenas um pecado, é dupla transgressão. É o dobro que vocês pensam. É o dobro. Sou eu que estou julgando. É o Deus Santo quem julga. Eu o puni por causa de sua dureza. Esse povos contra o povo de Israel significa o quê? Se nós temos o Pentateuco em nossa mente, nós vamos saber que isso é um juízo divino por eles quebrarem o pacto. A aliança garantia de que enquanto eles permanecessem fiéis a Deus, eles não seriam agredidos de maneira a ter o seu território limitado por causa dos seus povos vizinhos. O Senhor disse para Israel que garantiria a permanência deles na terra, mas com cláusulas. E agora que a aliança foi quebrada, os povos vão se opor a Israel sem a proteção de Deus. Sem a proteção de Deus. Por quê? E aqui é a outra parte dessa perícope, em que agora é uma outra ilustração. Agora o Senhor vai dizer com um olhar nostálgico para Israel. Ele vai lembrar do passado de Israel. Ele vai dizer, porque Efraim era uma bezerra domada.
Ou seja, ela não era uma bezerra rebelde como é hoje. Ela era domada. Era domada a tão ponto que ela mesma gostava de trilhar. Ela mesma gostava de fazer o seu dever. Não era um peso. O culto a Deus não era um peso. A vida de piedade não era um peso. Era prazeroso. Era esse o passado de Efraim. Era esse o passado. Atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Aqui na segunda parte ele vai agora dizer trabalhos mais exaustivos. Debulhar, trilhar é um trabalho que o bezerro faz sem precisar ter muito esforço. No final do versículo ele diz: atrelei Efraim ao carro. Agora Efraim tem um carro. Agora Efraim tem um jugo realmente pesado. E Judá lavrar o solo no Antigo Oriente com as ferramentas naquele período era também um trabalho árduo. Deus está colocando a visão nostálgica de quando o povo dele era obediente, o serviço era fácil, o serviço a Deus era aprazível. Mas já que eles não deram valor a isso, o próprio Deus iria colocar trabalhos mais exaustivos sobre eles. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Semeai em justiça, ceifai em misericórdia. Ou melhor, ceifai a misericórdia. É o que está no começo. Segundo a misericórdia. Ceifai segundo a misericórdia. O povo, quando ele devia semear, ele tinha um padrão para semear. Ele tinha uma forma para semear. O povo não semeava simplesmente a justiça, porque isso é impossível para o povo. Ele semeia em justiça. E ele colhe o quê? Ele colhe segundo a misericórdia. Por quê? Porque o povo não consegue semear a justiça divina. O povo não consegue cumprir os 10 mandamentos. Mas Deus está mostrando a sua benevolência. Meus irmãos, Deus, aqueles que acreditam que Deus queria que Israel cumprisse, no sentido de conseguir, tá? Que Deus esperou que Israel conseguisse cumprir o decálogo na sua plenitude, não conhecem Deus e não conhecem a dificuldade do decálogo. Nenhum homem consegue cumprir os 10 mandamentos. Um dia, não consegue. E Deus está falando: eu disse, semeai para vós em justiça. Coloque a minha lei como padrão e busque semear com esse padrão. E eu garanto que, segundo a misericórdia, será a ceifa. Eu sei que vocês não vão conseguir. Eu sei que vocês não vão cumprir o meu decálogo. Eu sei que vocês não vão conseguir cumprir tudo o que eu ordeno, porque vocês são pecadores, porque eu ainda não mandei o meu filho. É o meu filho quem vai cumprir plenamente os 10 mandamentos. É o meu filho quem vai conseguir cumprir o decálogo. Vocês são pecadores. Eu não estou exigindo isso tudo de vocês. Eu exijo que vocês tenham um padrão e cumpram esse padrão. Busquem cumprir e deixem a misericórdia comigo. Eu virei misericórdia. A vocês, busquem seguir este padrão. E o povo rasgou nele. Ou melhor, ou pior, o povo, ele tem dado período, começou a acreditar que ele conseguia cumprir a lei. E começou a achar que ele era quem merecia as bênçãos divinas. Ceifai segundo a misericórdia. Toda a bênção que nós temos
não é por causa de nossos esforços. Não é assim. Não é. É segundo a misericórdia divina. Arai o campo de Bozia, aqui é campo não cultivado. Campo de Bozia é campo virgem, não cultivado. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. O Senhor está dizendo, é tempo de me buscar. É tempo de me buscar. E o Senhor volta de novo a constatar o pecado de Israel. Israel fez isso? Não fez. Não fez isso. Araste a malícia, colheste a perversidade. Ele não semeou injustiça. E ele não colheu segundo a misericórdia. Araste a malícia, colheste a perversidade. Comeste o fruto da mentira. Por quê? Porque falam palavras vãs, juram falsamente. Colheste o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Israel, quando saía para a peleja, já não mais confiava em Deus também. O Deus que fez ele vencer exército com apenas 300 homens. Não, mas eles acreditavam que era a força do braço dele. Era a força do braço dele. Portanto, por causa disso, a causa conclusiva, portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Todas. Vocês confiaram em seus valentes? Vocês confiaram em vossos carros? Vocês confiaram em vossas fortalezas? Vocês acreditaram que ter isso impediria a cidade de ser sitiada? Carros, valentes, fortaleza. Percebam a ilustração que Deus está colocando aqui? Percebem? Deus está eliminando toda a possibilidade de defesa. Tanto os carros, tanto os valentes, homens valorosos e, o último, a fortaleza. Nada poderá resistir ao Deus de Deus. E todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmão destruiu Bet-Arbel, como Salmão destruiu Bet-Arbel. Aqui, provavelmente é uma contração do nome Salmaneser, que é um grande conquistador da Assíria. Possivelmente é isso, porque ele coloca que destruiu a Bet-Arbel no outro local também, no dia de guerra. Então, ele está colocando já o conquistador da cidade. Muitos comentaristas vão dizer, aqui o profeta está falando quem é que vai conquistar a cidade. Por que é importante a gente entender isso? Essa sucessão de pessoas ou de defesas sendo eliminadas. Porque, em consequência disso, quem é que fica na cidade? Quem fica na cidade quando os valentes vão à guerra? Quem fica na cidade quando os carros vão à guerra? Quem fica atrás das fortalezas? Quem? As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Quando o povo vai à guerra, muitas das vezes não é nem mesmo para conquistar outro território. Algumas vezes sim, outras vezes não. Algumas vezes é apenas para defender quem ama. E Deus está falando, aqueles a quem vocês amam, eu também te amo. Aqueles a quem vocês dão valor, eu te amo. Não apenas eu tirarei. Elas foram despedaçadas como seus filhos. O exército assírio era brutal. Ele matava mães e crianças. Ele não tinha piedade. Ele eliminava mesmo. E nós sabemos em tempos de guerra o que muitas das vezes esses guerreiros fazem antes de despedaçar essas mulheres. Nessa ponta.
assim vos fará Betel, por causa, não vou dizer a causa, mais uma vez, não me culpem, não te firam golpes contra mim, é por causa da vossa grande malícia. Afinal de contas, se vocês estivessem em mim, nada disso aconteceria. Se vocês estivessem em mim, seus filhos e suas esposas estariam a salvo. Os seus valentes teriam força para resistir. O seu rei seria um rei piedoso. Mas vocês me abandonaram. Vocês me deixaram. E agora, não é Bet-Aven, mas Betel. Assim vos fará Betel, ou seja, assim fará a casa de Deus. Ele volta ao nome original. É Betel quem vai acusar eles, porque Betel tem um passado glorioso da presença de Deus. E eles terem trocado esse passado por um presente pecaminoso seria a causa do juízo. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. E termina o capítulo. Mais uma vez, José, sem esperança. Mas vamos ver, como outros versos, que Deus faz isso para chamar o povo de volta, para chamar o arrependimento, para chamar a fidelidade. Mas é que o povo merece. Oséias poderia acabar assim. Israel poderia acabar sendo sitiada. E Deus aqui acusou Judá. A gente viu que o trabalho pesado viria sobre Judá também. Deus tinha a obrigação de dar consolo ao seu povo e promessa de que, calma, esse exílio vai durar tempo determinado. Um povo que foi infiel, um povo que abandonou o seu Deus. Deus faz isso segundo a sua misericórdia. Israel nunca voltou à glória que ele relata aqui no versículo 11. Efraim nunca voltou à glória de outrora. Israel e Judá nunca mais tiveram um reinado sólido. Foram escravos de Alexandre, foram escravos de vários e vários povos, até serem escravos de Roma. Porque abandonaram assim. E é interessante que até mesmo quando eles voltam do exílio, que está escrito em Esdras e Neemias, quando eles voltam e a gente acha, o povo aprendeu, agora eles vão se voltar ao Senhor. Como que termina Esdras e Neemias? Termina o povo praticando as mesmas imoralidades, os mesmos pecados, e mostra, cabalmente, Israel fracassou e tende a fracassar todos os dias. Essa vide fracassou. E precisa que a videira se encarne. Precisa que Cristo venha. Precisa que Cristo se faça homem. E tome para si os filhos dos homens e una-os ao seu corpo. Por quê? Graça. Graça sobre graça. Israel falha. Israel fracassa. A igreja fracassa. A gente não pode achar que somos diferentes. Não podemos achar que isso é apenas informação. E agora eu vou viver a minha vida, sabendo mais um relato da palavra de Deus.
Por isso, vamos para algumas aplicações desse versículo. Quando nós nos deparamos com o texto de Oséias 10, do versículo 1 ao versículo 15, uma pergunta deve permear nossa mente. Uma pergunta deve permear nossa mente não somente agora. Essa pergunta tem que ficar latente durante toda a semana. Durante toda a nossa vida. A pergunta é: a vide luxuriante se assemelha à minha vida? A vide luxuriante se assemelha à sua vida? O que é a vide luxuriante? Nós vimos, ela é bela, ela é viçosa. Nós vimos no capítulo 6, quem olha para ela fica maravilhado. A formosura, talvez até mesmo a piedade, mas é estéril. É estéril. A palavra de Deus, ela é categórica. O que fará com os estéreis? Com aqueles que não dão fruto dignos de arrependimento, com aqueles que não levam o trabalho do Senhor a sério? Será jogado no fogo. O Senhor não planta vide para ela ficar estéril. O Senhor não planta para que nós peguemos todos os frutos da bênção divina e eu usufruo apenas para mim mesmo, apenas para o meu deleite, apenas para o meu prazer, apenas para satisfazer as minhas cobiças. Eu uso o Evangelho apenas para satisfazer um propósito de vida muito peculiar na minha vida, para eu viver bem. É uma fé que funciona para a minha vida, e assim eu tenho a mente cauterizada, a mente que não se sente culpada. Afinal de contas, eu não vou sofrer juízo divino. Afinal de contas, eu creio em Jesus Cristo. Mas eu creio em Jesus Cristo mesmo. Como que eu sei? Se eu não produzo fruto. O fruto deve ser aquele que é devolvido para Deus. É um fruto que Deus se atrai. Não é um fruto em que as pessoas olhem e batam palmas. Não é um fruto em que é horizontal. É o Senhor que está constatando isso. A igreja brasileira, meus irmãos, e quando nós dizemos a igreja brasileira, nós estamos incluídos. Ok? Nós estamos incluídos. A igreja brasileira não tem mais frutos. A igreja brasileira é uma vide estéril. Por quê? Porque dia após dia há mais adeptos à fé que também são estéreis. E nós vemos essa conjunção do livro de Oséias na nossa nação. Espiritualidade podre. Nós vemos o governo corrupto. E nós vemos os líderes religiosos prostrados aos ídolos dos nossos dias. É essa a constatação. Nós temos participação nisso. Quantos de nós vivemos uma vida que, por exemplo, nós acordamos e levamos o versículo 12 em consideração? Quantos de nós acordamos e dizemos: eu vou me esforçar para semear a justiça? Coloco a palavra de Deus, vejo a palavra de Deus e digo: Senhor, dê-me forças para segui-la. E eu vou trabalhar. E eu vou me relacionar com as pessoas. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós pegamos a palavra de Deus e falamos: Senhor, que essa palavra tenha uma verdade tão forte no meu coração, que hoje eu transborde no meu trabalho e as pessoas vejam Cristo em mim? Quantos? Quantos de nós estamos interessados em que o reino de Deus cresça, que o reino de Deus se expanda, que a igreja dê frutos dignos de arrependimento? Não estamos interessados? Esterilidade.
Por quê? O que está interessado? Nós estamos interessados em bens materiais. Nós estamos interessados em cuidar da nossa família. Nós estamos interessados em sair à noite. Nós estamos interessados em viver uma rotina que não me traga desconforto. Porque dar fruto é desconfortante. É esterilidade. É esterilidade. E o perigo é não somente não realizar essa pergunta para si mesmo, se nós somos a vide ou estudante, mas é fazer como o povo, que é o vide de Oséias fez. Ignorar o fato que é uma vide do estudante. Ignorar o fato, porque na minha cabeça eu tenho boas obras. Na minha cabeça eu sou bom. Na minha cabeça eu consigo cumprir o decálogo. Na minha cabeça, Cristo é desnecessário, não. Porque Cristo veio para pecadores. Cristo veio para quem não consegue cumprir. Cristo veio após essa constatação que os homens são uma vide estéril. Segundo ponto, meus irmãos. Do versículo 15, perdão, do versículo 5 ao versículo 8, ao versículo 7, nós vemos os sacerdotes tremendo por perderem o seu bezerro, como está no versículo 5, atemorizados por causa de bezerros de Bet-Ave, o seu povo se lamentará por causa dele. Quer descobrir o ídolo? Quer descobrir o que é ídolo em seu coração, no meu coração? Pense, o que eu ficaria sem chão mesmo, se eu perdesse? Eu não teria chão. A resposta era diversa. E meus irmãos, muitas vezes, são coisas boas, muitas vezes não é um bezerro. Não achemos que o bezerro é a única forma de sermos idólatras. Um filho que nós perdemos e ficamos completamente sem chão, de maneira que já não mais confiamos em Deus. Não estou falando de luto, não estou falando de sofrimento, não estou falando de tristeza. Eu estou falando de uma tristeza tal que blasfema contra Deus. Uma tristeza tal que perde o propósito da vida. Talvez alguma pessoa possa ser o seu cônjuge, o seu trabalho, ou suas emoções, a felicidade. Quando alguém fica infeliz, parece que perdeu o chão. Faz parte da vida, a felicidade. Meus irmãos, isso aqui, esses pontos só quem pode responder somos nós mesmos. Não tem como alguém apontar para o seu lado e dizer: o seu pecado é esse, o seu ídolo é esse. Não tem como. Nós sabemos. Ou, se não sabemos, o pior, Deus sabe. Terceiro, meus irmãos. A terceira aplicação que nós podemos fazer está baseada no versículo 11. E é uma aplicação que, infelizmente, nos ocorre quando nós temos muita caminhada na frente. É lembrarmos dos nossos primeiros passos na frente. É lembrarmos da alegria que nós sentimos outrora. Em tempos passados, assim como nós nos convertemos, e perguntar: essa é a mesma alegria que está hoje na minha vida? É esse o mesmo amor que eu tenho por Cristo do que quando eu me converti? E eu me converti tanto, se tivesse gravação de conversão, eu me converti tanto que naquele momento eu largaria tudo por Deus.
Naquele momento da minha conversão, eu abandonaria tudo por Cristo. Eu pensava como Paulo, considero tudo refúgio por amor a Cristo. Se isso não é uma realidade hoje, se essa alegria, esse primeiro amor, sabe que a constatação de Oséias 10:11, em que Deus ora nostalgicamente para Efraim, diz: em tempos passados, é aplicado a nós. Em tempos passados, nós tínhamos uma rotina verdadeira de oração. Em tempos passados, nós líamos a palavra mais vezes. Em tempos passados, nós amávamos conversar a respeito de Deus. Em tempos passados, eu amava, nós amávamos ser espelho de Deus para o mundo, imagem, exemplo. Hoje nada disso rodeia meus pensamentos. O fardo hoje é leve ou não? Estamos aqui na igreja, o fardo foi leve ou não foi? Está numa reunião de oração, o fardo é leve ou pesado? A gente pode jogar de maneira etérea, assim, talvez fique difícil, mas vamos colocar em prática. É pesado? É difícil? É difícil cumprir os ritos religiosos? É difícil ser piedoso para com Deus? É difícil? É pesado? Nós estamos dizendo que o jugo de Cristo é pesado? É isso mesmo? O jugo que Deus propiciou no madeiro é pesado? É difícil ser cristão? Nós conseguimos dizer isso olhando para o Cristo crucificado e dizer: é difícil, Jesus? É realmente difícil? É realmente difícil cumprir apenas a nossa obrigação? É realmente complicado apenas se relacionar com Deus que deu o seu único filho por nós? É difícil a tal ponto que eu já não mais sinto o nosso Senhor, eu já não mais me relaciono com a pessoa de Cristo, eu apenas sigo um rito religioso. É difícil. Se é difícil, tem que haver arrependimento. Se é difícil, significa que já não é mais o jugo de Cristo. É o jugo de nossos próprios pecados, de nossa própria malícia, de nossos próprios ídolos. Versículo 12, que é o tema do sermão de hoje, é tempo de buscar o Senhor. Ele é temporal. O Senhor nos chama a buscar. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de vocês me buscarem. É tempo. Meus irmãos, quantas pessoas gostariam de ter essa advertência divina, porque não tiveram tempo? Hoje mesmo, se nós pegarmos, dermos uma pesquisa, quantas pessoas estão nesse momento morrendo, e muitos sem ouvir o Evangelho, sem ouvir o Senhor dizer: é tempo de me buscar, sem ouvir a exortação divina. Mas esse privilégio não é legal. O privilégio bom é você ser promovido. É esse o bom privilégio. Esse é um privilégio maravilhoso. É isso que eu durmo e acordo pensando. É o meu desejo de ser satisfeito. É como o Senhor diz aqui:
para Israel por causa do seu próprio capricho. É o meu capricho ser realizado. É isso que importa. Tempo de buscar o Senhor. Mas se eu buscar o Senhor e o meu capricho, onde fica? Vamos ver onde fica o seu capricho, o meu capricho. O nosso capricho fica em Apocalipse 6,16. Versículo 14, Apocalipse 6, 14, vamos ver onde fica o capricho da humanidade. Vamos ver a parte 12. E vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É aí que vai estar o nosso capricho. É aqui aonde o nosso capricho nos leva. Não importa se é escravo, se é livre, se é rico, se é rei, se é pobre. Todos vão dizer, quando viveram uma vida que só queriam satisfazer os seus caprichos, os seus interesses, cair sobre nós e esconder-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia. Hoje ainda não chegou o grande dia, porque o Senhor está dizendo, é tempo de me buscar. É tempo de se arrepender, é tempo de vocês voltarem ao caminho de outrora, mas esse tempo acaba, esse tempo tem um final, esse tempo tem um fim sim, e quando esse fim chegar, é isso que restará, é ira, é a ira sobre os ímpios eternamente, e quem pode suster-se, quem pode salvar-se, quem pode escapar? O seu dinheiro não pode escapar. As suas falsas ilusões não podem fazer você escapar e eu escapar. Nada nem ninguém, porque o Cordeiro vai vir e vai derramar a sua ira. O Cordeiro não vai vir mais uma vez para ser crucificado. E o julgamento começará pela casa de Deus. O julgamento começará por aqueles que se disseram cristãos e envergonharam o nome de Cristo. Ai daqueles, porque vai vir o escândalo. De onde vier o escândalo? Ai daqueles. Muitos vão continuar ignorando o chamado de Deus. Até que seja tarde. Amanhã mais um dia normal. Mais um dia ligando a TV com palavras boas. Mais um dia não se importando em cumprir, em semear em justiça. E passa um dia, e passa outro, e passa outro, e passa outro. Até que não passa mais nenhum. E aí é a sua vida. O Senhor nos faça ser como o versículo 9 do capítulo 7. Depois destas coisas vi, 7, 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, pureza, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo:
ao nosso Deus que se assenta no trono e ao poder. Pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E que isso comece hoje. E esse desejo puro e imaculado que teremos na eternidade comece hoje como um vislumbre. Porque nós fomos casados. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Deus amado, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos chamas, ó Pai. A palavra diz que o Senhor disciplina ao filho que ama, Pai. O Senhor nos chama ao arrependimento, porque Tu tem um povo, Deus, que escolheu. Tem um povo, Deus, a quem o Senhor deu o seu próprio filho. Que vivamos, ó Pai, uma vida, Senhor, que mostre, Deus, o fruto, Deus, que o Senhor requer de nós. Senhor, não apenas que o Senhor requer, mas de que o Senhor mesmo trabalhou, Deus, em nosso favor para que nós tenhamos. A nós simples é chamado a dar frutos, Deus, mas o Senhor já nos deu o seu Filho, o Senhor já nos deu o seu Espírito Santo, o Senhor já tirou o nosso coração de pedra e nos colocou um coração de carne, Pai. O Senhor já nos habilitou, Deus, o Senhor já nos justificou, Deus, o Senhor já nos chama, Deus, à santidade, nos dá, Deus, toda a capacidade no Espírito Santo para a santidade. A nós, Senhor, somos chamados para continuarmos a desenvolver a nossa salvação, Deus, e darmos frutos, Deus, dignos de arrependimento, Pai. Frutos, Deus, em nosso trabalho, Deus. Fruto, Deus, em nosso lar, Pai. Fruto, Deus, em nossa vida, Deus, particular contigo, Pai. Fruto, Deus. Fruto, Pai. Senhor, que nós venhamos a olhar a nossa lista de prioridades. Deus, Oséias, Senhor, continuou a proferir, Deus, dos golpes ao povo, Deus. Continuou, Deus, a chamar o povo e a acusar os mesmos pecados sob prismas diferentes. E o povo ainda assim não atentou, Deus, ao teu chamado. Mas, Senhor, que sejamos diferentes, que venhamos, Senhor, a buscar a Ti, Senhor. Que cheguemos em nossos lares para e tenhamos, Deus, uma noite diferente, Pai. Um restante de noite, Pai, que pense, que medite em Ti, Senhor. E que peça, Senhor, uma mudança de vida. Senhor, se nós nos achamos, Senhor, justos, Pai, justos sem Ti, justos com a força do nosso próprio braço, Senhor, disciplina-nos, para que nós não nos percamos, Deus, e sejamos jogados, Deus, no lago de fogo, Pai. Somos pecadores, Pai. Batemos em nossos peitos e dizemos: pecador. Somos pecadores essa noite, Pai, pedindo, Pai, o teu auxílio, Deus. Pedindo, Pai, para que busquemos a Ti enquanto podemos achar-te, Pai. Por favor, Senhor. Nos faça, Deus. Nos faça, Deus, imitadores de Cristo, como a Tua palavra nos insta a assim fazer. Imitemos, Deus, Cristo Jesus, Deus, e não ao mundo, e não ao mundo, e não ao que vemos na TV, e não ao que vemos na internet. Não importa, Deus, se isso, Deus, dá grande dinheiro, Pai. Não importa, Deus, se isso dá aplauso, Pai. Não importa, Deus, não importa. Porque isso, Senhor, é capricho, Pai, e será, Deus, julgado.
Senhor, que tenhamos uma vida, Deus, modelada, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Modelada, Deus, pela Tua lei, Deus. Modelada, Deus, pelo varão perfeito, Cristo Jesus, Pai. E assim vivamos, Pai, na Sua total dependência. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.